Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho da minha história, de quando eu cheguei aqui em São Paulo, de tudo que eu passei, do meu processo de emagrecimento. Eu sou Lidiane, eu morava em Araguaína, Tocantins, eu estou em São Paulo há cerca de 12 anos. E quando eu vim para São Paulo, eu vim com uma proposta de trabalho, né? Uma amiga me convidou para vir para São Paulo e aqui eu teria uma nova vida, eu teria um emprego novo e aqui eu ia começar de zero toda a minha história. Só que quando eu cheguei aqui em São Paulo, que eu fui no lugar para conhecer, lá me falaram que não dava, não me enquadrava, porque o espaço era pequeno e eu era muito acima do meu peso. Não, na verdade, a palavra certa foi: a sua bunda não caberia nesse espaço, com perdão da palavra. E naquele momento, para mim, foi frustrante, mas não porque eu estava acima do peso. Ali ainda não foi um choque de realidade para mim. Foi ruim para mim porque eu vim com uma expectativa e aquilo não aconteceu. Então vamos lá. Fiquei mais ou menos uns 2 a 3 meses aqui em São Paulo, correndo atrás de emprego, mas não encontrava. Até que comecei a trabalhar em um restaurante e aí deu início. Mas tudo começou, na verdade, o meu processo foi quando eu me casei. Eu me casei pesando mais de 140 quilos, eu pesava 143 quilos. Se eu falar para vocês que o meu peso era algo que me deixava com autoestima baixa, eu vou estar mentindo. Porque eu acho que o meu ego aflorou muito naquela época, né? E eu ainda me achava a linda, né? E que era mesmo, na verdade. Mas eu vim ver que não era assim tão real quando o meu peso começou a afetar a minha saúde. Eu lembro quando, depois que eu me casei, eu passei por muitos constrangimentos. Na verdade, quando eu me casei, já foi o meu primeiro constrangimento foi porque o meu sonho de criança, como de toda mulher, sempre foi colocar um vestido de noiva dos sonhos, né? Chegar numa loja e poder escolher o seu vestido de noiva. E para mim, naquele momento, já não pôde ser assim, porque eu não pude escolher. Ali eu fui escolhida, eu tive que colocar o vestido que me cabia naquela época. E aí o que acontece? Depois que eu me casei, eu lembro que eu passei por muitos apuros. Meu marido tinha uma moto e todas as vezes que eu subia em cima daquela moto, era muito humilhante, porque eu sentia vergonha, na verdade, não era nem por mim, pelo que as pessoas falavam pra mim, porque eu já tinha aquilo como verdade e aquilo para mim já não me afetava, mas me afetava quando eu via que ele estava comigo, me afetava quando eu via ele ouvir aquelas palavras, me afetava quando eu via as pessoas me ridicularizar diante dele. Eu me sentia muito pequena. E eu via quando eu subia na moto dele, quando a gente estava na rua, por muitas vezes eu via as pessoas falar: ei, olha a sua moto, olha o pneu da moto. E já chegou vezes a gente ter que parar no meio da rua porque a gente pensava que o pneu da moto, por exemplo, tinha furado. E na verdade não era simplesmente as pessoas que estavam zoando. Como muitas vezes a gente saía na rua e a gente voltava para casa até brigado, porque eu tinha pavor de quando a gente ia virar uma esquina, porque eu tinha a sensação que a moto ia virar com nós dois juntos. Então eu sofri muito com isso. Logo depois eu lembro que a gente foi fazer uma viagem. Eu fui fazer uma viagem e foi minha primeira viagem para minha última viagem para minha cidade natal. E quando eu cheguei lá, eu me vi muito acima do peso, muito acima do peso. Eu sentava na cadeira e aquilo me doía. Meu quadril não cabia no assento da cadeira. E aquilo já estava desconfortável. Eu não conseguia andar 100 metros sem que minha respiração não faltasse. Eu não conseguia andar 100 metros sem que as minhas pernas não doessem. Eu lembro até hoje que até para calçar uma sandália, eu precisava da ajuda do meu marido. Até para abotoar uma sandália, até para calçar uma meia.
eu precisava da ajuda dele, porque eu já não era capaz. Eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa, eu sempre gostei de andar bem arrumada, eu sempre gostei de andar de salto alto, sempre amei isso. E por muito tempo eu me vi limitada, eu não andava de salto, eu sempre andava de rasteirinha. E aquilo já começou me afetando, porque eu já não sentia que era eu, não era mais a Lidiane, né? Porque já estava afetando a minha saúde. Lembro que eu fiquei um mês, eu ia direto, ou mais de um mês na verdade, eu ia direto para o ponto-socorro, porque eu doía as costas, me doía as pernas, o nervo ciático, o bico de papagaio, eu sentia muitas dores. E por muitas vezes eu cheguei no hospital de cadeira de rodas, né? Porque meu peso não suportava mais, minhas costas não suportavam mais o peso que eu carregava. E quando eu voltei de viagem, dessa minha viagem que eu fui para minha cidade, eu lembro que eu vinha com um senhor na frente e tinha o braço da cadeira, eu viajei de ônibus, tinha o braço da cadeira e o senhor falava, me via incomodada porque eu estava muito apertada, muito desconfortável. E o Senhor, eu lembro até hoje disso, o Senhor olhava para mim e falava, olha, eu vou deixar você levantar o braço, porque eu tenho uma neta que ela é muito gorda. Com essas palavras ele falou. Eu tenho uma neta que ela é muito gorda e eu sei o quanto ela sofre. Então, em consideração à minha neta, eu vou deixar você vir com a sua... tirar o braço. Só que naquela hora eu fiquei com raiva, eu fiquei com vergonha daquelas palavras dele. Mas ele não mentiu. Eu estava muito acima do peso. Só que o maior defeito da gente é porque a gente sabe que a gente está acima do peso, a gente sabe que a gente não está bem, a gente sabe, mas a gente não aceita. Quando as pessoas falam, a gente se irrita. Quando as pessoas falam, a gente acha que quem quiser estar comigo tem que me amar do jeito que eu sou. Quem quiser estar comigo tem que me aceitar como eu sou. As pessoas têm mania, quando a gente não quer aceitar aquilo, a realidade, por mais que a gente saiba que é a realidade, eu falo por mim, eu me vitimizei por muito tempo quando as pessoas falavam, Lid, você tá muito gorda. Eu falava, mas eu me amo assim. Eu sempre usei esse bordão, eu me amo assim. Mas o que eu amava de verdade? Será? Porque quantas vezes eu quis colocar uma roupa e eu não colocava? Quantas vezes eu queria me mostrar pro meu marido e eu não me mostrava? Porque é muito ruim você chegar numa loja, por exemplo, e querer comprar uma roupa e por muitas vezes você chegar na loja, a pessoa nem sabe se você vai comprar para você mesmo ou se é para dar de presente. A pessoa já fala, não temos número grande. Mas enfim, quando eu voltei dessa viagem, eu lembro até hoje, no dia que eu cheguei, não tinha nada em casa. E aí meu marido falou, Lidiane, a gente hoje tem que sair para fazer compras do supermercado. E eu falei, tá bom, vamos. E aí eu falei, vamos chamar o táxi. Ele falou, não, é perto, a gente vai a pé. E aí eu falei, a pé? Eu falei, não vou a pé, a gente vai de táxi. Porque minha vida era andar de táxi. Porque eu já tinha pânico de andar dentro de ônibus. Porque por mais que pareça clichê, mas eu não passava na catraca do ônibus. E aquilo me irritava. E eu não queria ter que passar por aquela vergonha de entrar dentro do ônibus e meu marido ver que eu não passava pela catraca. E naquele momento ele falou que não, que a gente não ia de táxi, a gente ia a pé. E ali eu comecei a chorar. Eu falei, não, a gente vai de ônibus. A minha raiva era porque eu não queria que ele visse o quanto eu estava debilitada. Eu não queria, aquilo ali ia mexer muito com o meu ego, porque eu não queria admitir para mim mesma que eu precisava de ajuda, porque eu precisava de ajuda, né? E quando a gente estava indo, pro ponto de ônibus, a gente andou assim uns 100 metros e me começou a faltar o ar. Porque era uma subida e eu não consegui subir. E ali eu fiquei muito irritada, comecei a chorar e voltei para casa. Na mesma da hora gerou uma briga e eu voltei para casa. E ali me senti impotente, comecei a chorar e falei para ele, eu falei, não, você tá querendo me passar vergonha fazendo eu subir nessa ladeira toda. Por que a gente não pode ir de táxi? Se a gente tem condição de pegar um táxi, por que a gente não pode ir de táxi?
Eu não queria admitir para ele que eu precisava de ajuda. Eu tinha que culpar ele porque ele não podia ceder um capricho meu. Mas ele não cedeu. Acabamos indo de ônibus, depois chegando lá a gente foi andando e a gente andava, eu lembro que toda hora eu parava, porque eu tava cansada, muito cansada, mas eu ficava olhando para as vitrines das lojas e eu ficava tipo disfarçando, para ele não perceber que eu tava cansada, eu ficava disfarçando como se eu estivesse olhando as vitrines da loja. E aí chegou uma hora que eu falei pra ele, eu preciso de ajuda, porque eu não aguentei mais. E aí ele falou pra mim, Lidiane, como que eu vou te ajudar? Você gosta demais de comer, você gosta demais de beber, porque o meu problema não era só as comilanças, eu também era uma pessoa que eu fazia uso da bebida alcoólica todos os dias. E pra mim foi o meu maior pavor, porque eu pensava, nossa, como que eu vou fazer para parar de beber? E aí naquele momento eu falei para ele, mas eu preciso de ajuda. Eu já estava desempregada, só ele trabalhava, a gente não podia arcar com muitas coisas, né? Ele já arcava com tudo sozinho. E aí ele falou, se você quiser mudar, eu vou te ajudar. E eu falei, a única coisa que eu preciso que você faça por mim é que você pague para mim, que você me dê 1 ano. Eu preciso que você me ajude por 1 ano. Paga uma academia para mim 1 ano. Deixa eu ficar em casa 1 ano sem trabalhar, cuidando de mim. Naquele momento, de verdade, ele não acreditou que eu fosse fazer alguma coisa por mim. Para ser sincera, nem eu mesma acreditava que eu ia fazer. Eu sabia que eu precisava mudar, mas eu não queria mudar. Eu não tinha força para mudar. Eu queria mudar, mas eu não queria ter que deixar de fazer tudo aquilo que eu gostava, que era cômodo para mim. E aí a gente conversou tudo direitinho, e aí eu fui em umas 3 academias pra me matricular, e aí ele pagou 1 ano de academia. 1 ano de academia. Eu lembro que quando ele pagou 1 ano de academia, eu falei, agora vai. No meu primeiro dia de academia, eu chego na academia, eu lembro que aí eu cheguei e falei, será que eu consigo emagrecer 50 quilos até dezembro? Era, se eu não me engano, em julho, começo de agosto. Eu falei, será que eu consigo emagrecer 1 ano até julho? E aí me falaram, nunca, você tá muito gorda. Uma pessoa acima do peso assim como você tá, ela não aguenta muito tempo. Você não vai conseguir ficar muito tempo aqui. Desiste. Uma pessoa como você, ela desiste muito rápido. Aquilo ali, naquela hora, eu fiquei pensando comigo, na hora que eu acabar esse treino, eu vou embora, eu não volto aqui nunca mais. E na verdade, quando eu cheguei em casa, eu já pensei comigo, eu não volto aqui nunca mais. Só que ele já tinha pago 1 ano, né? E a gente não tinha condições. Então a minha única saída era ter que fazer. No outro dia eu pensei, não vou mais, mas eu insisti e fui. Quando eu cheguei na academia, mais uma vez, nossa, você aqui veio de novo? Eu vim de novo. E aí ali eu fiz o treino que foi passado, mas aí quando eu cheguei na minha casa, eu cheguei disposta a fazer algo por mim. Quem me conhece, que sabe da minha história, né, sabe que eu não tive nenhum acompanhamento, eu nunca fiz nada com ninguém, eu não tive ajuda de ninguém, foi tudo sozinha na raça, e eu me agarrei a mim mesma. Ali foi um start para que eu pudesse começar. Ali eu falei, a partir de hoje eu vou fazer algo por mim. E quando eu cheguei em casa, eu comecei a pesquisar as coisas na internet. Eu comecei a pesquisar, eu virava à noite pesquisando, pesquisava a caloria das coisas, pesquisava o que era bom, o que não era, porque na verdade a gente sabe o que engorda. Todo mundo, todo ser humano sabe o que engorda, todo mundo sabe o que é bom, o que não é bom. Mas eu comecei a me apegar, eu lembro que eu assistia os vídeos no YouTube, os quilos mortais.
aquilo lá foi um grande incentivo para mim. Porque a gente olha aquelas histórias do Quilos Mortais, a gente nunca acha que vai chegar àquele ponto. A gente nunca acha que está daquela maneira. Só que eu sei que eu estava chegando naquele nível. Eu já estava naquele nível. Talvez eu não estivesse naqueles pesos de 300, 400 quilos. Mas eu estava caminhando para aquilo, porque eu já estava naquele nível de comilança, de não ter hora de comer e beber ao mesmo tempo. Eu necessitava de algo doce, depois eu necessitava de algo salgado e por aí ia. E ali eu comecei a me agarrar àquelas histórias daquele programa e comecei eu mesma a fazer as minhas coisas, comecei eu mesma a pesquisar os meus treinos. Eu lembro que no outro dia, quando eu cheguei na academia, a pessoa veio hoje a gente vai fazer isso. Eu falei, não, eu vou fazer sozinha. A partir de hoje eu vou lutar sozinha. Eu mesma vou montar meus treinos, eu mesma vou fazer tudo sozinha. E ali começou a minha história. Eu lembro até hoje, quando eu fui fazer a minha avaliação, quando eu me pesei, eu chorava muito. Eu falava, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu não acreditava que eu conseguiria, porque eu sofri muito. As pessoas às vezes já me criticaram muito quando eu falo, eu sofri muito. Porque só quem sofre ou sofreu com a obesidade sabe o quanto é difícil você abrir mão de velhos hábitos. Mas eu sofri muito. Eu ia para academia todos os dias de manhã, e eu ia à tarde, e eu ia à noite. Eu começava a elaborar os meus pratos. Eu lembro que eu comecei a fazer jejum intermitente. Naquela época nem se falava assim em jejum intermitente. Eu nem conhecia essa palavra, mas eu já me limitava a algumas refeições. Naquela época eu não bebia água. Água para mim era refrigerante, né? Eu bebia refrigerante como água durante todo o dia. E comecei a minha luta. Comecei a minha luta sozinha, eu mesma vendo o que podia, o que não podia ser feito. E foi aí onde tudo começou. No meu primeiro mês, eu eliminei 16 quilos. E aí, quando você começa a eliminar peso, que você começa a olhar para si, que você começa a ver resultado, você vai tendo mais gosto, você vai tendo mais sede de mudar. Só que chega uma hora que cansa, chega uma hora que desanima. Eu lembro até hoje, quando eu ia para academia, eu tinha que subir uma ladeira todos os dias. E aquela ladeira, por exemplo, toda quarta-feira tinha feira. E quando eu tava subindo, eu lembro até hoje que as pessoas gritavam, as pessoas da feira gritavam, lá vem ela, chama o guincho, lá vem ela, chama o guincho. E muitas vezes eu pegava o telefone, porque era muito difícil para eu subir a ladeira. Eu pegava o telefone e eu fingia. Às vezes eu fingia, às vezes eu ligava pro meu irmão, e aí eu vinha conversando com o meu irmão, e ali eu disfarçava no telefone, parava, porque era muito ruim, porque as pessoas criticavam muito quando eu subia. E aí eu chegava na academia sem condição nenhuma, meu tênis furado embaixo, porque era muito peso. E quando eu chegava na academia, que eu vinha embora, que era a subida muito grande, meus pés cheios de calo, cheios de bolhas, e as pessoas riam e eu não conseguia subir a ladeira. E aí tinha uma recepcionista que ela morava perto da minha casa. Eu sempre esperava o horário da janta dela. Eu ficava na academia praticamente a tarde inteira esperando o horário da janta dela para ela poder voltar comigo. E na volta ela sempre me puxava pelo braço ou ela me empurrava para eu conseguir subir a ladeira. A gente levava na brincadeira isso na época, mas não era brincadeira. Isso era muito doloroso para mim. Ixi, agora eu vou chorar. Agora eu vou chorar. Não, mas agora eu não vou conseguir falar mais. Tá, pode continuar? E era muito humilhante pra mim aquilo, né? De ter que subir a ladeira e alguém me empurrando. E aí eu começava a entrar na internet e ficava olhando aquelas mulheres, né? Super referências que emagreceram. E aí eu lembro que eu mandava mensagem para essas mulheres, chamava nas redes sociais, ei, o que você fez? Nossa, eu queria tanto isso.
E eu lembro que às vezes elas respondiam, teve uma pessoa que respondeu assim: emagrecimento é algo individual, você que tem que fazer por você. E aí eu sempre falava, um dia se eu emagrecer eu vou ajudar as pessoas. Um dia se eu tiver resultado eu também vou fazer a diferença das pessoas. E aí foi quando eu consegui eliminar 73 quilos em menos de um ano. Eu creio que foi em 8 meses, se eu não me engano. 73 quilos, com muita luta, com muito sacrifício. E aí foi quando eu criei meu primeiro grupo de emagrecimento. O grupo, ele era para ajudar, porque emagrecer não é fácil, mudar não é fácil. E sozinha é pior ainda. Sozinha é muito difícil. E foi aí que eu tive a ideia, eu tive a ideia, né, de criar um grupo de emagrecimento. Era um grupo de apoio, porque emagrecer todo mundo sabe, o que fazer todo mundo sabe, mas ter alguém que te diga que você vai conseguir é muito importante. Ter alguém que nos diga que a gente é capaz é muito importante, né? E aí foi criado o grupo e já tem tem quase 6 anos esse grupo. Já teve outros formatos e eu vejo assim o quanto esse grupo tem mudado a vida de muitas pessoas. Eu já vi mulheres com 160 quilos sair do grupo com 90 quilos. Eu já vi esse grupo fazer a diferença na vida de muitas pessoas que não se olhavam, que não tinham autoestima, porque é muito importante você ter alguém que te diga todos os dias que vale a pena. É muito importante ter alguém que te diga todos os dias que você vai conseguir. É muito importante ter alguém que te diga você é capaz. Só depende de você. Porque eu lembro quando eu perguntava para as pessoas: ei, o que você fez para emagrecer? As pessoas sempre falavam: isso é individual. Não, não é individual. Eu não acho que seja individual. Eu acho que juntas nós somos mais fortes. E eu acho que quando você tem alguém ali que acredita em você, que acredita no seu potencial, que te mostra que você é capaz, eu acho que faz toda a diferença. Eu não tive isso. Eu não tive nunca ninguém que me dissesse: ei, Lidiane, você está indo no caminho certo. Ei, Lidiane, vai dar certo. Eu não tive. Eu tive que descobrir isso. Eu chorava. Quantas vezes eu cheguei em casa, as minhas lágrimas misturavam com o chuveiro, porque eu falava: eu não aguento mais, eu não tenho mais força, eu preciso que algo aconteça na minha vida. Eu queria me sentir útil. E criar o grupo foi algo que me fez me sentir útil, porque eu vejo que esse grupo foi um divisor de águas, esse grupo foi um diferencial na vida de muitas pessoas. Eu vejo hoje vidas que foram transformadas. Eu vejo pessoas que não se achavam. Eu conheci mulheres nesse grupo, não acreditavam mais no amor, que se viram muitas vezes. As pessoas falam tanto de preconceito, mas existe a gordofobia. Porque as pessoas, elas fazem você se sentir tão lixo por ser gorda, às vezes. As pessoas fazem a gente se sentir tão lixo e elas esfregam isso tanto na nossa cara que a gente acaba acreditando, né? Eu acreditei isso por muito tempo. E eu conheci muitas pessoas que acreditaram nisso por muito tempo. E hoje eu conheço meninas que têm uma vida transformada, meninas que chegaram no grupo com obesidade e hoje é professora de dança profissional, faz uma grande diferença. Quando eu me casei, eu e meu esposo, a gente teve 2 gravidezes. Em cada gravidez, eu perdi as 2 trompas. Então, tive uma gravidez, eu tive um aborto, tive hemorragia interna, perdi uma trompa. Tive outra gravidez, tive outra hemorragia interna e tirei a outra trompa. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque muitas pessoas, há 2 anos pra cá, vem me criticado que eu só tiro foto do rosto. Isso é algo muito íntimo, que eu nunca falei nas minhas redes sociais, porque eu não me via na obrigação de ter que justificar nada para ninguém, né?
E muitas pessoas falavam, nossa, engordou tudo, por isso que só tira a foto do rosto. Na verdade, não é bem assim. Primeiro, quando eu emagreci, eu fiz, né, a abdominoplastia. Sim, eu tirei excessos de pele da minha barriga, e levantei os meus seios. Não coloquei silicone, mas eu levantei os meus seios e fiz a abdominoplastia. Eu ainda tenho excesso de pele nos meus braços e tenho excesso de pele nas minhas coxas, que nunca foi tirado. Só que eu sempre tive um sonho, eu e meu esposo. A gente tinha um sonho de engravidar, né? E então a única chance que a gente teria de realizar esse sonho ainda era fazendo fertilização. Para quem não conhece, fertilização, quando você vai fazer, você passa por um tratamento. Há quase 2 anos eu venho passando por esse tratamento de fertilização, coisa que ninguém sabia. Eu venho passando por esse processo. Nesse processo você toma muita medicação, você toma muito hormônio, né? Sem falar que, primeiro de tudo, quando eu fiz a abdominoplastia, existe algo muito importante que a gente se perde, que eu vi muitas pessoas se perderem. Para quem é obeso, principalmente, e quem não é também, quando a gente chega ao estágio de fazer uma abdominoplastia, a gente fica com um corpo perfeito. O que acontece? O ego sobe. A gente acha que a gente não precisa mais lutar. A gente acha que a gente não precisa mais fazer nada para emagrecer. E aí é onde é um grande erro. Porque se não muda a mente, o corpo volta. A gente tem que mudar o corpo, mas tem que mudar a mente também. Passando isso, eu comecei o meu processo de fertilização, que foi um processo para engravidar. Eu passei por 4 processos, na verdade, eu passei por 4 processos, né? E durante esses 4 processos, eu fiz o uso de muito hormônio, eu fiz o uso de muita medicação, injeções, enfim. Só que eu não consegui o meu propósito. Durante esse processo, você incha muito, você engorda, infelizmente. E também pelo fato das 4 tentativas não terem dado certo, foi muito frustrante, foi muito dolorido e ocorreu que eu engordasse aí 25 quilos. Lídia, mas o que tem a ver isso de você não postar mais fotos? Eu não me sentia bem comigo. Não adianta eu tentar postar uma foto e ter que explicar para as pessoas o porquê eu engordei. Eu não queria isso. Já doía demais em mim eu ter passado por tudo aquilo. Então eu não queria ter que expor para as pessoas que eu estava engordando por causa desse meu processo. Até mesmo porque eu estava continuando fazendo esse processo, entendeu? E para mim aquilo era prioridade. Eu acho que na vida a gente tem que ser prioridade. E para mim, naquele momento, aquilo era prioridade. Terminei meu processo, não deu certo, as prioridades hoje mudaram, entendeu? E eu estou novamente na luta, mais uma vez. Então assim, o jogo ele só tá ganho quando termina. O meu jogo ainda não terminou. Então, continuo na luta. Eu tenho hoje mais de 600, 800 casas de mulheres que estiveram no grupo e que emagreceram. É fácil? Não é. Mudar não é fácil, mas porque a gente quer mudar. A gente quer aquilo que a pessoa tem, a gente quer aquilo que a pessoa é, a gente quer conquistar aquilo que a pessoa conquistou. Dieta é algo íntimo? É individual? Não, não é individual, mas depende exclusivamente de mim e de quem está fazendo. Só que o grupo te mostra como fazer e o grupo te mostra todos os dias que você merece nada mais, nada menos do que ser feliz e que você pode conseguir isso com um novo estilo de vida. Bom, gente, eu quero agradecer vocês por ter assistido essa minha história, assistido esse desabafo, conhecido um pouco da minha história. Dizer para vocês que tem muitas coisas que aconteceram, o caminho foi muito longo, teve muitas pedras,
mas teve muitas vitórias também. E eu quero dizer para vocês que acreditem que como eu consegui, como eu venho conseguindo, vocês também vão conseguir. Obrigada.